Então, boa noite a todos, dando início às nossas atividades. O livro hoje do Evangelho é o livro da Esperança, o Evangelho de Jesus explicado por Emmanuel, que tem o título Nossas Cruzes. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. São palavras de Jesus, anotação de Marcos, capítulo 8, versículo 34. No Evangelho, segundo o Espiritismo, tem um texto também no capítulo 24, no item 19, um pequeno comentário a respeito dessas palavras de Jesus. Rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Porém, traduzir-se assim essas verdades, considerai-vos ditosos, quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. Então, quando alguém age dessa maneira, nosso comportamento, se seguirmos a Jesus, deve ser outro. Não maldizer, não maltratar, não desejar o mal, mas fazer como Jesus, colocar em prática o que ele ensinou. Bem dizer, agradecer, não revoltar, ou seja, manter a serenidade, o equilíbrio das nossas emoções. E Emmanuel faz um comentário então a respeito desse texto: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, diz Emmanuel. Julgávamos antigamente que nossas cruzes, as que devemos carregar ao encontro do Senhor, se constituíam unicamente daquelas dos exercícios louváveis, mas incompletos da piedade religiosa. E perdemos, em parte, muitas reencarnações, hipnotizados por sentimentalismo enfermiço, ilhando-nos sem perceber nas miragens da própria imaginação, para esbarrar em seguida com os pesadelos do tempo largado e inútil. Então, antigamente, a gente realmente não aceitava a dor, o sofrimento que alguém nos causava, né? A gente agia de forma diferente. Hoje, com mais consciência, nós paramos, analisamos e tentamos, muitos de nós ainda tentamos colocar em prática o que Jesus ensinou nas nossas próprias ações, nas atitudes. Estamos aprendendo a olhar os acontecimentos com o olhar de Jesus. Se fosse Ele em nosso lugar, como Ele agiria? E aí então vamos procurando agir igualmente. Mas antigamente não era assim. Então a gente se mirava em nós mesmos. Era a nossa própria vontade, era do jeito que nós queríamos, né? E então a dor e o sofrimento para nós e para aquele outro, nosso irmão, era dolorosa. E tudo que nós fazemos, disse Jesus, para o outro, a gente faz para a gente. Então aquele que causa a dor e o sofrimento do outro sofre ainda mais. E então aí chega aquela hora que a gente fica, poxa vida, perdi tanto tempo, né, inutilmente, com questões que poderiam ser mais suaves, poderiam ser mais leves, poderia ter amenizado a dor e o sofrimento do outro, poderia ter compreendido melhor, mas o tempo já passou. E aí então a gente perdeu um tempo enorme em vivenciar o bem que Jesus nos viera nos ensinar. Continua Emmanuel. Com a doutrina espírita que nos revela o significado real das palavras do Cristo, aprendemos hoje que não bastam fugas e omissões do campo de luta a fim de alcançarmos a meta sublime. Então nós estamos aqui aprendendo, viemos ao longo do tempo aprendendo
que não adianta a gente fugir das nossas tarefas. Não adianta nós nos ausentarmos dos nossos deveres, dos nossos compromissos, conosco mesmo, com a nossa família, com os nossos irmãos que convivem ao nosso redor. E então não adianta fugir, porque os problemas, eles continuam. Se nós não encontrarmos as soluções pacificamente, eles entram em estado mais difícil, mais complicado para a gente encontrar a solução. Muitas vezes acabam, quantos problemas terminam em tragédias familiares, né? Por falta de um pequeno entendimento, de uma palavra mais suave, né? Esquecer o nosso eu orgulhoso e usar, então, a boa vontade, o equilíbrio, como Jesus viera nos ensinar. E assim, agindo, nós vamos alcançar a meta que nós nos comprometemos antes de reencarnar, o nosso objetivo. Ou seja, de aprendermos agora a ser bom, ser irmãos verdadeiros uns dos outros, aprender a amar, a perdoar aqueles que nos maltratam e não ofendermos mais ninguém, mas nós ainda usamos a truculência que trazemos dentro de nós muitas vezes. E esquecemos do compromisso assumido. E aí então não alcançamos essa meta, que é a nossa transformação moral, a nossa renovação. Assevera Jesus que se nos dispomos a encontrá-lo, é preciso renunciar a nós mesmos e tomar nossa cruz. Então Jesus, ele nos afirma que se nós decidirmos encontrá-lo, é preciso renunciar ao nosso orgulho, à nossa vaidade, aprender a ser bons, humildes, mansos de coração, aprendermos a ser mais compreensivos, a sermos tolerantes com os nossos irmãos. E assim, agindo, nós vamos estar beneficiando, em primeiro lugar, a nós mesmos, porque tudo aquilo, disse Jesus, que a gente faz para o outro, a gente faz para a gente mesmo. Então vamos auxiliar a nós nessa conquista das nossas virtudes espirituais e auxiliar os nossos irmãos que caminham conosco. Essa renúncia, diz Emmanuel, porém não será semelhante à fonte seca. É necessário que ela demonstre rendimento de valores espirituais em favor e a benefício daqueles que nos cercam, ensinando-nos o desapego ao bem próprio pelo bem de todos. Então, essa renúncia não é uma fonte seca, mas ela deve ser rica e abundante em compreensão, em bondade, porque nós vamos beneficiar aqueles que estão ao nosso redor. Então vamos nos desapegar dos nossos sentimentos inferiores pelo próprio bem daqueles que nos cercam e também de nós mesmos, porque nós somos ainda invigilantes, sabemos disso, mas precisamos vigiar o nosso pensamento. E muitas vezes nós nos desgastamos espiritualmente por coisas tão simples. Sem necessidade nós nos alteramos. Então não temos ainda a compreensão devida, como Jesus nos ensinara. Mesmo que o outro esteja agindo de forma errônea, quem já tem o conhecimento do Evangelho, qual é o nosso dever? Compreender a dificuldade que o outro teve, como ele agiu daquela forma. Continua Emmanuel dizendo: a face disso, nossas cruzes incluem todas as realidades que o mundo nos oferece, dentro das quais somos convocados a esquecer-nos na construção da felicidade geral. Então, diante dessas realidades que nós temos, somos todos espíritos enfermos aqui na Terra, né? E necessitados todos de reequilíbrio, de renovação, e aprendermos a amarmos-nos uns aos outros, todos nós. Mas somos convocados
aqui diz Emmanuel, nessa tarefa de nos reeducarmos, a esquecer a nós mesmos em favor da felicidade dos outros, da construção da felicidade dos outros. E nós podemos observar isso dentro de casa, no lar, junto com a família. Quantas vezes nós dissemos: olha, eu sou uma pessoa boa, não mato nenhuma barata. Mas quantas vezes a gente já matou a alegria do nosso familiar? Quantas vezes já roubamos a paz dos nossos entes queridos, aqueles que vivem dentro do mesmo teto? Na maneira, muitas vezes, que nós falamos, a nossa forma de falar, nós agredimos aqueles que convivem conosco. Muitas vezes, pequenas coisas nós fazemos e desagrada o nosso irmão. Então nós pensamos em nós, o outro a gente esquece, que precisa fazer tudo, esquecer de nós para agradar o outro. Mas esse esquecimento não é um esquecimento com mágoa, só da boca para fora, tem que ser de dentro para fora. Fazer isso com o coração, de verdade. Porque quando a gente fala da boca para fora, Deus sabe, tudo vê, que nós estamos sendo insinceros, não estamos sendo fiéis aos seus ensinamentos. Então nós podemos enganar aqueles que nos cercam, mas a Deus não tem como, né? Os fardos que nos cabem transportar, a fim de que venhamos a merecer o convívio do Mestre, bastas vezes contém as dores das grandes separações, as farpas dos desencantos, as provações em família, os sacrifícios mudos em que os entes amados nos pedem largos períodos de aflição, os desastres do plano físico que nos cortam a alma e abandono daqueles mesmos que nos baseavam todas as esperanças, cativeiro a compromissos pela sustentação da harmonia comum, as tarefas difíceis em cuja execução quase sempre somos constrangidos a marchar, aguardando debalde o concurso alheio. Quanta dificuldade todos nós enfrentamos aqui, na convivência com os nossos familiares, com os nossos amigos, aqueles mais afeiçoados a quem a gente deposita muitas vezes a esperança de que vai nos ajudar, nos socorrer, né? Que é aquele amigo que a gente julga fiel e sincero, e muitas vezes nos abandona no momento mais difícil. É isso que Emmanuel está dizendo. Então nós temos momentos de aflição, momentos de desastre físico que corta a nossa alma, a gente sente a dor do irmão. Outras vezes, cativeiro, como ele diz aqui, a compromissos pela sustentação da harmonia comum. Não temos o direito, muitas vezes, até do descanso matinal, porque precisamos manter o equilíbrio, não só emocional, mas físico, mas também do trabalho. Quantas pessoas trabalham, começa a semana, termina a semana e recomeça de novo sem uma folga. Então, muitos de nós temos folga 2 dias na semana, ou tem gente que não tem nenhum. E é com muito esforço que ele dá conta de sustentar a família. Então, são sacrifícios mudos, são provações que todos nós passamos, diz Emmanuel. Quantas dores, quantos desencantos nós encontramos. E isso muitas vezes dentro de casa. Às vezes você prepara um almoço bem gostoso, arruma uma mesa, a pessoa chega: nossa, que comida ruim, nossa, essa comida nem tem sabor. E a pessoa fez com tanto carinho, e nós já matamos ali a alegria dela na hora. Matamos a esperança das pessoas que nos cercam. Então, o cuidado que nós devemos ter com aquilo que falamos para os nossos irmãos. E com Emmanuel continua: não nos enganemos, o próprio Cristo transportou o madeiro que a nossa ignorância lhe atribuiu, palmilhando senda marginada de exigências
injúrias, pancadas e deserções. Então, Jesus, o Espírito puro que viera nos ensinar a amar, viera nos ensinar a ser pessoas melhores, e ensinou com o exemplo da sua própria vida. Ele próprio passou por todas essas tribulações, suportou a cruz, os cravos na cruz, a coroa de espinhos na sua cabeça, sangrando, a flecha que atravessou o seu corpo. E foi assim uma luta diária, Jesus sendo muitas vezes cercado por gritarias, por zombarias, chamado até de espírito mal. Quantas vezes ele fora apupado diante das pessoas, com zombaria, com maus tratos, com exigências, suportando injúrias, pancadas de toda sorte. E nós, que somos todos espíritos endividados no amor, que ainda não aprendemos a amar nem a nós mesmos, ainda passamos por provas bem menores. Quando temos alguma dificuldade no campo da saúde, sabemos que não podemos comer isso ou aquilo. Não, só um pedacinho não faz mal, mas vai fazer mal. Sabemos que a mágoa, o ódio, o rancor traz as doenças para o nosso corpo. E a gente fica magoado, zangado, odeia as pessoas, maltrata, infligimos enfermidades para o nosso corpo físico. Então nos amamos? Não, o dia que a gente aprender a se amar de verdade, nós vamos manter uma saúde física e espiritual perfeita, como Jesus. Nós chegaremos lá. Ele disse que a gente pode fazer tudo o que ele fez e até mais. Então depende somente de nós mantermos o equilíbrio das nossas emoções. Por qualquer coisa a gente se irrita. Podemos observar, quando a gente fica irritado, alguém tem dor de estômago, tem uma gastrite nervosa, tem dor de cabeça, causado por quê? Pelo momento de desequilíbrio das emoções, não é? Ninguém, diz Emmanuel, abraça o roteiro do Evangelho para estirar-se em redes de fantasia. Então nós devemos enfrentar a realidade do que somos. Primeiro, conhecer quem nós somos, como estamos agindo diante desse ou daquele problema, como eu agi até ontem, como eu estou agindo de hoje para frente, que já tenho maior conhecimento. Já alcancei, já subi um degrauzinho ou continuo estacionado como ontem? Devemos nos examinar, sair dessa fantasia só porque eu estou nessa ou naquela filosofia religiosa, eu já estou salvo. Não, é as nossas atitudes, é o nosso comportamento íntimo, porque as pessoas nos conhecem e nos avaliam pela maneira como falamos, pela maneira como agimos, pelos nossos pensamentos. Vão nos conhecendo, como nós também conhecemos as pessoas que nos cercam, a maneira que ela reage dentro dessa ou daquela situação. Então o nosso comportamento, a nossa fala, o nosso jeito de agir vai mostrar quem nós somos. E vamos chegar na vida espiritual tal qual estamos aqui, se não buscarmos a nossa mudança íntima, a nossa transformação. E continua Emmanuel dizendo: o cristão é chamado a melhorar e elevar o nível da vida. E para quem efetivamente vive em Cristo, a vida é um caminho pavimentado de esperança e trabalho, alegria e consolo, mas plenamente aberto às surpresas e ensinamentos da verdade, sem qualquer ilusão. Então Jesus não veio deixar-nos iludidos conosco mesmo. Ele nos ensinou a verdade. E para sermos felizes, sermos bons, basta seguir-lhe o seu roteiro. Nos dissera ele que tudo que fizermos aos outros, a nós mesmos o fazemos. Então daí a importância da vigilância sobre nós mesmos.
diante das situações que ocorrem conosco. Como estamos agindo diante dessa ou daquela situação? Qual é o meu comportamento diante desse ou daquele acontecimento? Seja ele bom, seja ele ruim. É de cada um de nós, né? Então, Emmanuel nos traz essa lição para que a gente aprenda a conduzir as nossas cruzes. Porque quem não sofre, quem não passa por decepção, quem não passa por sofrimento, quem não passa por duras provações, né? E isso aonde quer que nós estejamos, no lar, junto da família, no trabalho onde a gente está, no meio social em que a gente se encontra, aonde tem mais de uma, duas pessoas, sempre tem alguma coisa diferente, porque não há duas pessoas iguais, pensamentos totalmente iguais. A gente pode se unir e chegar a um acordo comum, mas tem sempre um pensamento que diverge do outro. Então nós temos que entender um ao outro. É assim que Jesus viera nos ensinar. Para completar essa lição, para a nossa reflexão daquele que realmente vive o que Jesus ensina, é do livro O Espírito da Verdade. Foi psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier e pelo nosso irmão Valdo Vieira. Os números ímpares foram o Francisco, né, o Chico Xavier, e os pares foram o Valdo Vieira. E esse aqui é pelo Valdo Vieira. O título é Deus te abençoe. E o espírito que psicografou foram autores diversos desse livro, tá? Não foram só um, foram os dois, mas as lições são autores diversos. Logo após fundar o lar Anália Franco, na cidade de São Manuel, no estado de São Paulo, viu-se Dona Clélia Rocha em sérias dificuldades para mantê-lo. Tentando angariar fundos de socorro, a abnegada senhora conduzia crianças aqui e ali em singelas atividades artísticas. Acordava almas, comovia corações e sustentava o laborioso período inicial da obra. Desembarcando certa noite em pequena cidade, foi alvo de injusta manifestação anti-espírita, apupos, ou seja, muita gritaria, condenações. E Dona Clélia, com o auxílio de pessoas bondosas, protege as crianças em meio à confusão. Vê que um moço robusto se aproxima e, marcando-lhe a cabeça, atira-lhe uma pedra. O golpe é violento, o sangue escorre, mas a operosa servidora do bem procede como quem desconhece o agressor. Medica-se depois. Há espíritas devotados que surgem. Dona Clélia demora-se por mais de uma semana orando e servindo. Acabava de atender a um doente em casa particular, quando entra senhora aflitíssima, é mãe. Tem o filho acamado com meningite e pede-lhe auxílio espiritual. Dona Clélia não vacila. Corre ao encontro do enfermo e, surpreendida, encontra nele o jovem que a ferira. Febre alta, inconsciência, a missionária desdobra-se em desvelo. Passes, vigílias, orações, enfermagem carinhosa. Ao fim de 6 dias, o doente está salvo. Reconhece-a envergonhado e, quando a sós, beija-lhe respeitosamente as mãos e pergunta: a senhora me perdoa? Deus te abençoe, meu filho. Foi o que ela respondeu a ele. Mas o exemplo não ficou sem fruto, porque o moço recuperado fez-se valoroso militante da doutrina espírita e ainda hoje, onde se encontra, é denodado batalhador do Evangelho. Então,
Hilário Silva, que nos narra essa história. Então, essa é uma senhora que está colocando em prática os ensinamentos de Jesus. Não amaldiçoou, não foi atrás, né? Não condenou, não chamou a guarda para, né, surpreendê-lo de repente e levá-lo à prisão, nada disso. Continuou o seu trabalho de atendimento e de repente foi chamada para atender alguém que ela não sabia quem, e lá encontra aquele que havia lhe apedrejado. Se desvelou em amor, ou seja, não se magoou, não se ofendeu. Viu naquele pobre moço alguém necessitado de conhecer Jesus dentro do coração, de verdade, né? E ela deu esse exemplo. Tanto é que ele é um militante hoje, também um seguidor de Jesus. Então é a lição que todos nós aqui estamos reencarnados para vivenciar, aprendermos a amar, a nos desvencilhar dos melindres, dos ciúmes, da inveja, da intolerância, da incompreensão, aonde quer que a gente esteja, que sejamos um seguidor de Jesus na prática, na vivência, aprendendo a amar sempre, não importa o que os outros nos façam. O mais importante é o que nós fazemos com os outros, porque o que fazemos para os outros, estamos fazendo a nós mesmos. Então vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus por esses momentos tão sublimes em que somos convidados a aprendermos as lições do amor, aonde quer que estejamos. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos dos teus ensinamentos, que é para todos nós esse roteiro de luz para as nossas vidas, que nos auxilia no despertar da nossa consciência e que nos convida à transformação total do nosso viver, aprendendo a amar, aprendendo a compreender aqueles principalmente que não nos compreendem, a fazer o bem sempre. Assim, Jesus, abençoa todos nós que aqui nos encontramos, também os nossos familiares que se encontram em seus lares, os que não puderam aqui estar conosco, que todos nós possamos, Jesus, ser instrumentos da Tua paz, aonde quer que estejamos, que possamos traduzir através dos nossos atos, das nossas palavras, do nosso viver, a Tua presença em nós. Abençoa todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, em seus lares ou nos hospitais. Abençoa, Senhor, o nosso país, os nossos governantes, todos os governantes e de todos os países do nosso planeta Terra. Que a Tua paz, Jesus, permaneça conosco, amparando e abençoando-nos a todos, hoje, agora e sempre. Que assim seja.